Olá, aqui estamos para dar continuidade no ensinamento acerca do livro de Salmos e teremos novas revelações da parte de Deus para o nosso coração. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento, pois é só o Senhor, Deus, para fazer isso. É só o Senhor para nos dar entendimento, para nos revelar a tua palavra, a tua vontade. Então, faça, Pai, nos ajude a entender o que o Senhor quer de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar aqui no Salmo 42. E o título do Salmo, ele diz assim: a alma anela por servir a Deus no seu templo. A alma, a nossa alma, a minha alma, a sua alma, ela anela, ela deseja, ela anseia por servir a Deus. Mas o nosso corpo, a nossa mente, não é o que ela quer. É por isso que há uma guerra, há um embate dentro de mim e dentro de você, diariamente, constantemente. É por isso que nós precisamos buscar entendimento em Deus. É por isso que nós precisamos buscar a revelação da palavra. Porque é só Deus que pode nos ajudar a vencer essa guerra interna dentro de nós, da nossa alma com a nossa mente, que é o nosso espírito. Porque nós temos os desejos, temos vontade. Mas quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nosso único e suficiente Salvador, nós dizemos para a nossa alma, agora você vai ficar quieta. Você não vai se manifestar. Quem vai falar agora é o Espírito Santo. Mas o Espírito que há dentro de nós, ele quer falar. Ele quer se expressar. Ele quer dizer: eu quero, eu posso, eu sei, eu. Ele vai querer dizer muitos eu. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, é só Deus que pode falar. É por isso que nós aprendemos com Jesus que nós devemos nos diminuir. É dentro. É a nossa mente que tem que ser diminuída com o achismo, com o eu. Eu quero, eu não acho isso certo, eu não concordo com isso, eu não quero isso. É esse que tem que ser diminuído. E aí, o Espírito Santo de Deus, que tem que habitar e tomar conta de todo o nosso ser, que tem que tomar conta e transformar até a nossa alma. E quando a nossa alma ela é transformada, ela quer servir a Deus. Ela tem desejo de estar perto de Deus o tempo inteiro. Aí Davi, ele escreve para nos ajudar. Olha o que ele diz. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, quando eu me apresentarei diante da face de Deus. Aqui, nós vemos Davi declarar para nós que a alma dele tem sede de Deus. A alma dele anseia por estar próximo a Deus, por conhecer o plano e a perfeita vontade de Deus. E quando ele nota
que ele tem essa sede, esse desejo de se aproximar mais de Deus, ele vai ler a palavra, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai clamar a Deus, ele vai estar em constante oração, para que a sede que ele tenha seja saciada. Porque entenda, quando eu tenho sede, eu pego um copo de água e eu bebo e eu mato a minha sede com água. E quando a minha alma tem sede, como eu mato a sede da minha alma? É lendo a palavra, adorando ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores. Se ele está à procura de verdadeiros adoradores, é porque ele não está encontrando adoradores, e muito menos adoradores verdadeiros. É triste ouvir isso, mas infelizmente é a realidade. Nós vemos muitos cantores, adoradores são poucos, porque o adorador ele faz por amor. Nós vemos por aí muitos trabalhadores, vamos dizer desta maneira, mas muito poucos profissionais, porque aquele que trabalha com amor pela profissão, ele faz o trabalho dele bem feito, com amor. Agora, aquele que trabalha pelo salário, ele deixa a desejar. Então, é uma pequena comparação que o nosso corpo, ele tem desejos e vontades. A nossa alma também. E do mesmo modo que nós saciamos a nossa sede com água, nós precisamos saciar a fome e a sede da nossa alma. Quando ele está querendo buscar mais a Deus, quando ele está entendendo que o melhor para a vida dele é Jesus. Quando nós temos esse entendimento, nós precisamos buscar mais de Deus, ler mais a Bíblia, adorar o Senhor, porque a palavra diz que o Senhor ele habita no meio dos louvores. Então é a partir do louvor, a partir da adoração, que você vai ouvir o que Deus tem a dizer para você. Você sabia que os louvores, as adorações que nós ouvimos é resposta de Deus para as nossas orações? Perceba quando você estiver ouvindo um louvor, inclusive o Salmo 42. O Salmo 42 é uma adoradora, se eu não estiver falhando minha memória, é Isadora Pompeu, que canta a canção, né? Porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Ela é uma resposta de oração. Ela é uma resposta desta oração aqui. De toda essa declaração que Davi faz, aquele louvor é uma resposta. Toda vez que você ouvir um louvor e aquele louvor, alguma coisa te chamou a atenção, reflita nele. É uma resposta da sua oração. Ah, mas eu não tinha nem orado. Deixa eu lembrar para você. Deus, ele sabe o futuro. A oração que você fez há 10 anos, ele já tinha um louvor que ele permitiu que ele explodisse, vamos dizer assim, nas mídias, para que esse louvor pudesse chegar até você como uma resposta da sua oração. Mas muitas vezes você não entendeu. Mas hoje Deus me usa para dizer para você, todo louvor é resposta de oração. Deus ele responde muitas orações através dos louvores. Quando você terminar de fazer uma oração, que você termine de falar com Deus, coloque um louvor para tocar. E fique ali em oração, na sua mente falando com Deus e ouça e cante o louvor. E você vai perceber Deus respondendo a sua oração. Muitas vezes ele vai responder a oração que você fez há 10 anos atrás. Porque os louvores que estão sendo feitos hoje são louvores com resposta de orações que muitos ainda irão fazer. Muitos louvores que estão sendo preparados hoje são respostas de oração que eu e você iremos fazer e Deus já está
lançando a resposta dele para mim e para você, porque ele pode tudo. Ele sabe de tudo. Mas há um momento certo dele contar para nós o que nós precisamos saber. Aí aqui continua. Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão em festa, com voz de alegria e louvor, com multidão que festejava. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o ermo, e desde o pequeno monte. Aqui ela se lembra, né? Aqui Davi, ele fala que ele se lembra das vezes em que ele ia para a casa do Senhor. E ia uma multidão em festa, sabe? Essa multidão que ele fala são aquelas pessoas que estavam indo para as festas mundanas. Se você for analisar e refletir o contexto, você percebe que Davi ia para a casa do Senhor, enquanto ao contrário vinha uma multidão, sabe? Festejando, bebendo, curtindo as coisas mundanas. E a alma de Davi naquele momento, a verdade é que a alma dele queria estar lá. A alma de Davi queria estar lá, festejando, bebendo, ouvindo aquelas músicas mundanas. Mas ele fez uma escolha, e ele fez a melhor escolha. Ele escolheu o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da alma dele. Sabe por quê? Tudo neste mundo vai passar. Tudo neste mundo será destruído. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquela alegria daquelas pessoas que estão no mundo, aquela alegria daquelas pessoas que estão bebendo, que estão em festas, é passageira. Totalmente passageira. Elas ficam ali por algumas horas, por alguns momentos, mas na verdade quando elas chegam na casa delas, quando elas vão colocar a cabeça no travesseiro para dormir, elas sentem uma solidão, uma tristeza, uma angústia que é muito maior do que aquela que o salmista sentiu ao ir para a casa de Deus. E ele vê aquela multidão e ele pensa, poxa, eu queria estar lá. A alma dele ainda está sendo transformada, então ela queria estar lá. Mas ele entende que a escolha que ele está fazendo é a melhor, porque aquela é eterna. E quando ele voltar para casa, ele irá deitar, ele irá dormir. Ele irá descansar na paz de Deus, e ele terá paz, ele terá alegria. E aqueles que estão vindo, que estão ali naquela festa, não terá. Ele não terá essa paz. Por quê? Porque a alegria do mundo, ela tem tempo determinado para acabar. Mas a alegria de Deus, ela é eterna. Deus, ele te dá algo e ele não toma nunca mais. Tudo que Deus te dá é eterno. Nunca mais o Senhor vai tomar. Agora, quando você está no mundo, o inimigo ele te dá para te dar um prazer momentâneo. E por alguns minutos você até se alegra. Mas após terminar o período que ele já propôs de alegria para você, ele vem com as duas mãos e ele pega tudo. E ele deixa aquela pessoa vazia. Ele deixa aquela pessoa transtornada. Ele deixa aquela pessoa totalmente vazia, sem rumo. Aí ela não tem paz. Ela não tem sossego. Então aqui, por isso Davi fala, por que te perturbas, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois eu ainda louvarei.
eu o louvarei. Ou seja, eu vou agradecer a Deus. Eu vou agradecer a Deus por Ele ter me escolhido. Eu vou agradecer a Deus por eu ter feito essa escolha. Eu vou agradecer a Deus por eu estar indo para a casa dEle, para ouvir mais dEle, para aprender mais dEle, para ter um relacionamento maior com Ele. Eu vou louvar a Ele por isso. Porque os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus, elas não vão passar. Então, muito melhor estar com Deus, sofrer, suportar o sofrimento em Deus, do que ter perturbações, ter momentos pequenos de alegria. Porque nós podemos até passar sofrimento, nós podemos até sofrer algum período, sabe? Mas é uma prova de Deus para a nossa vida, é para crescer a nossa fé. E quando a nossa fé cresce, a alegria que entra no nosso coração, ela é eterna. E com o passar do tempo, você vai conseguir entender que em meio a tantas lutas, em meio a tanta dificuldade, você sente uma paz, você sente uma alegria tão grande de ter Jesus, que aquela paz, a Bíblia diz que ela excede todo o entendimento humano. Eu já tive, sabe, a oportunidade de ouvir pessoas dizer para mim: como você consegue ter tanta tranquilidade? Como você consegue ter tanta paz em meio a tudo isso que está acontecendo? Eu digo porque eu tenho um Deus que Ele resolve tudo para mim. Eu não preciso me preocupar, eu só preciso confiar, eu só preciso crer. É isso que Ele diz para mim. Se eu creio, eu vou ver a glória dEle, a manifestação do poder dEle na minha vida. E aí Davi continua: um abismo chama outro abismo. Ao ruído da terra, catatumbas, ao ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vaga têm passado sobre mim. Entenda, aquele momento ali, ele até pode ter passado pela cabeça dele, né? Que ele queria estar lá. Mas quando ele caiu em si e ele entende que a escolha dele é a melhor, ele entende que se ele estivesse lá, ele estaria em cima de catatumbas. Catatumbas são aquelas lugares, né? Que é feito para colocar o caixão. Catatumba é um lugar escuro, árido, um lugar propício para espíritos imundos. Nós não queremos ir para lá, não queremos estar lá. Ele entende que ele fez a escolha certa. Aí ele continua: contudo, Senhor, mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, Por que te esqueces de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Aqui ele ainda estava angustiado, porque ele estava sendo oprimido, a alma dele estava sendo oprimida, mas no começo todos nós vamos ser oprimidos. Quando iniciamos a nossa caminhada com Cristo, nós seremos oprimidos, porque o inimigo ele não quer perder, né, aquela alma que está se convertendo ao Senhor. Ele vai tentar trazer aquela alma novamente, ele vai tentar fazer com que circunstâncias, momentos propícios surjam para que aquela alma desista de Cristo e retorne ao mundo, às coisas mundanas. Mas quando persistimos em Cristo, a vitória é certa. Aí ele continua: como com feridas mortais em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? Entenda, a mente dele dizia para ele: onde está seu Deus que não vem te ajudar? Aonde está seu Deus que não vem te socorrer, que deixa você ficar aí, querendo estar no mundo, estando buscando a Deus, mas você quer estar no mundo? Entenda, é normal, é assim que é no início, tá? Assim será quando você inicia
a sua jornada cristã, você precisa ser forte. Você precisa resistir aos pensamentos da sua alma, aos pensamentos que a sua alma quer dizer, porque a sua alma quer dizer que você está fazendo a escolha errada. Mas o Espírito de Deus, ele está te mostrando que essa é a melhor escolha que você poderia ter feito para a sua vida. Agora você pode não entender, mas depois você vai entender. E você vai se alegrar e vai agradecer a Deus, porque você não desistiu. E aí ele continua: porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Essa é a oração que nós, quando passamos por esse início de conversão, nós iremos fazer. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Creia nisso. Ele é a salvação da sua face e Ele é o seu Deus. E ele não está longe de você. Ele está bem pertinho de você. Creia nele, confia nele. E tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Obrigado por estar ajudando essa pessoa que está se levantando, Pai. Que está aceitando o Senhor como o único, suficiente Salvador da vida dela. Oh, Deus, o Senhor está com ela. Ajude a crer, ajude a confiar nisso, Pai, porque Tu és o Deus, o Salvador da nossa face. Tu és o nosso Pai, o nosso protetor, o nosso Criador, o nosso Redentor. E o Senhor vive dentro de nós, Pai. É o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos ajuda. O Senhor é tudo para nós, Pai. Por mais que a nossa mente queira dizer que é melhor estar no mundo, Pai, nós sabemos que a nossa mente, ela quer nos enganar. A nossa mente, ela quer lutar contra a vontade do Senhor. Oh, Deus, nos ajuda, Pai. Dê força a essa pessoa, Senhor, para que ela vença, assim como o Senhor me ajudou a vencer. Que o Senhor dê força para ela, Pai, em nome de Jesus, para que ela possa vencer, para que ela possa entender que a mente dela não pode mandar, que a alma dela será totalmente transformada por Ti, e essa alma terá sede e fome da justiça do Senhor, da palavra do Senhor, do entendimento do Senhor, da revelação do Senhor. Oh, Deus, eu sou grata a Ti, Pai, e eu digo que todo mal, que toda perturbação, que toda tentação caia por terra agora, em nome de Jesus, e que a força do Senhor venha estar com essa pessoa, Deus, para levantar, para que ela consiga entender que o Senhor quer ela avançando e vencendo, para que no futuro ela dê glórias a Deus e testemunho do Teu glorioso nome, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.